Chegamos na lição 8, experimentando o perdão. Quanto custa perdoar alguém? Como isso se compara ao que custa para Deus nos perdoar? Pergunta difícil, não é mesmo? Ou será que não? Vem comigo para mais um resumo completo da lição de jovens. Maranata! Que lição boa, meus amigos! Parece que a cada semana que passa, a lição de jovens fica cada vez melhor. E que bom que eu sempre trago um resumo completo aqui nesse canal. Então aproveita e me ajuda se inscrevendo, tá? Clica aí no botão de se inscrever, se ativa o sininho para você não ficar de fora sempre que eu trouxer vídeos novos da lição de jovens aqui. E é claro, não esquece de dar aí o seu joinha, o seu like. O like é muito importante para a ferramenta do YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bom, é um vídeo interessante e compartilhar para mais pessoas. Se inscreveu, deixou o like? Então bora falar da lição. O problema da culpa. A culpa é um sentimento que corrói, que machuca, que fere e ele nos deixa, sabe, mal mesmo. E é um dos sentimentos principais responsáveis de você buscar o perdão de outra pessoa, né? Culpa leva ao arrependimento, mas não confunda arrependimento, que é a mudança de atitude, eu já ia falar que é o arrependimento, mas a gente está falando da palavra arrependimento. Enfim, o arrependimento é a mudança de atitude, é quando a pessoa muda de fato e busca o perdão. Agora, o remorso é quando a pessoa sente a culpa, mas não se interessa pelo perdão. Então, não podemos confundir as duas coisas. E pode ter certeza que a culpa ela vai coer você até você se arrepender, até você buscar o perdão. Seja o perdão divino ou seja o perdão do próximo, o perdão da outra pessoa. E paralelo ao problema da culpa, temos também o problema do ressentimento, né? A amargura, quando você não quer dar o perdão. Olha só o que a lição de jovens fala pra gente a respeito desse tema. A amargura e o ressentimento são algumas das fortalezas mais bem-sucedidas de Satanás. Todos foram feridos por alguém. Quando recusamos o perdão, ficamos presos ao passado e somos atormentados por ele. O cristão que sofreu alguma forma de injustiça deve, por meio da ajuda de Cristo, aprender a perdoar. Sim, meus amigos, o perdão é uma via de mão dupla. Você dá para você receber e vice-versa. Você recebe, mas você também tem que dar o perdão. Só assim nós estaremos livres, seremos libertos dessas fortalezas perigosas de Satanás. Mas e aí, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Quantas vezes eu sou obrigado a estender o meu perdão? É até 7 vezes? Pedro, é até 70 vezes 7. Pedro, mais uma vez, falando aqui no canal. Sim, toda hora. Pedro não escapa. Tem vídeo de lição, a gente está comentando ali um pedacinho sobre Pedro. E Pedro, mais uma vez, entrando na cena aí, perguntando para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Jesus larga a brava, olha, até 70 vezes 7. O perdão, ele é sem medida, ele é infinito. Quantas vezes você for ferido, todas você precisa perdoar. E é claro que a gente não está falando aqui de coisas extremas demais, embora haja perdão para coisas extremas. A lição fala um pouquinho desse assunto também, mas algo importante é você estender o perdão para o seu próximo. E existem fases para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final do vídeo, então fica aí. E a expressão 70 vezes 7 significa justamente isso, né? Um perdão sem medida, sem limites, tá? Você estende um perdão total para a pessoa, não importa a quantidade de vezes, mas você precisa ser paciente, você precisa ser perseverante, e muitas vezes nós só conseguimos dar o perdão com a ajuda de Deus. Isso é importante, manter firme o nosso relacionamento com o Senhor, manter firme a nossa comunhão diária, para que nós também possamos experimentar o perdão diariamente. E a lição também traz para a gente o significado do perdão. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Em vez disso, o verdadeiro perdão envolve prestação de contas. Apenas pessoas culpadas precisam ser perdoadas. Nesse sentido, o perdão é, ao mesmo tempo, uma declaração de acusação. Nossa, quanto isso é sério!
Quando você diz para alguém que você perdoa ela, essa pessoa, você está assumindo que aquela pessoa é culpada, que ela fez algo de errado, que precisa de perdão. Exatamente como a lição diz, apenas pessoas culpadas precisam ser perdoadas. Então, ao estender o perdão para alguém, você está reconhecendo que essa pessoa fez algo de errado. O problema é que muitos de nós querem dar o perdão, mas não querem reconhecer que precisam de perdão. Ou seja, não querem reconhecer que elas são culpadas. É muito fácil chegar para alguém e dizer eu te perdoo do que você chegar para alguém e dizer me perdoe. Porque quando você diz me perdoe, você está assumindo a culpa, o erro. E quando você diz eu te perdoo, você tem que te deixar superar outro tipo de obstáculo. Então, sempre que você tiver necessidade de estender o perdão para uma pessoa, experimente antes de falar que você perdoa a pessoa, também pedir perdão pela pessoa. Porque afinal você também está chateado, você também tem aquela amargura dentro de si e precisa de perdão para se libertar dessas amarras do inimigo. Olha as fortalezas lá que a gente falou no início do vídeo. E também o perdão é uma via de mão dupla, dar e receber. E sobre isso tivemos um dos textos mais legais de ser estudados ao longo dessa semana, foi lá de Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. É o 14 e 15? É o 14 e 15. Então vamos lá? Mateus 6, versos 14 e 15 diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Em resumo, se queremos ser perdoados, precisamos também perdoar o nosso próximo. É como diz a oração sacerdotal aqui no verso 12. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós queremos que Deus nos perdoe, precisamos também estender o perdão. Deus vai perdoar proporcionalmente, ou seja, se nós perdoamos muito, Deus nos perdoa completamente. É como a tirinha também. Você reparou na tirinha dessa semana? A tirinha foi muito boa. Aqui nós temos um jovem pedindo perdão para Deus, ajoelhado. Senhor, por favor, me perdoe. Mas lá na frente, esse mesmo jovem não quer estender o perdão para o próximo. Também foi um dos temas da parábola, né, lá de Mateus 18, da pessoa que é perdoada, mas não estende o perdão. Como essa pessoa vai experimentar de fato o perdão se ela própria não quer passar isso adiante? Mais uma vez, uma via de mão dupla. Dar o perdão e receber o perdão. Mas e aí? Quanto custa perdoar alguém? Será que é fácil? Será que é difícil? Olha, eu posso dizer para você que perdoar outra pessoa é realmente caro. A gente tem que abrir mão do nosso orgulho, a gente tem que dar um passo de fé acima de tudo e depois um passo de confiança. E uma confiança que foi quebrada. Então, restaurar essa confiança é o que é difícil. A gente precisa pagar um preço emocional, por assim dizer. E agora, como nós podemos comparar isso com a forma que é caro para Deus nos perdoar? Quanto custa para Deus perdoar a gente? Para que Deus pudesse nos perdoar, custou a vida do seu próprio Filho. É somente através do sangue de Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, que alcançamos o perdão divino. A lição trouxe para a gente também 6 passos para aprendermos a perdoar. São eles: oração, o primeiro passo para perdoar, o aceitar o pedido de perdão de alguém é a oração. Segundo, lembre-se, identifique as emoções, registre por escrito e observe como especificamente faz você senti-la. Terceiro, tenha empatia, coloque-se no lugar da outra pessoa, coloque-se no lugar de alguém que foi ferido ou que está buscando o perdão. Quarto, avalie a situação, avalie a curto e a médio, a longo prazo também, o que vai fazer diferença na sua vida. E olha que vai fazer diferença sim, você estender o perdão ou você pedir o perdão também. Quinto, comprometa-se em perdoar alguém. Você não vai dizer o perdão da boca para fora e continuar guardando ressentimento. Você precisa colocar isso para fora e comprometer-se com o perdão completo. E sexto, persista. O passo final é permanecer firme no Senhor e no perdão que você concedeu. Quando a lembrança da ofensa retornar, leve a dor emocional de volta a Jesus e peça para Ele carregá-lo.
Sim, meus queridos, só Jesus pode nos ajudar nesse passo de fé. Só Jesus pode nos ajudar a vencer o pecado e alcançar o perdão, tanto do próximo quanto o perdão de Deus também. A base de todo perdão se acha no imerecido amor de Deus, mas pela nossa atitude com os outros, mostramos se estamos possuídos desse amor. Por isso, Cristo diz: com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E aí, gostou desse vídeo? Então fica aqui mais um pouco e vai conferir a nossa playlist da lição de jovens desse trimestre, que está muito boa. Caso você tenha perdido algum vídeo semanal, algum resumo semanal que eu trago toda semana aqui, tá? Dá uma conferida na nossa playlist, assiste ela todinha se possível, tá? Vai valer muito a pena. Ah, mas eu já assisti, Vinícius, não sei o quê. Vai lá assistir, vai, assiste de novo, não tem problema nenhum. Eu não vou reclamar. Então pode ir lá e dar uma olhada, vai.